Olá galera, tudo bem? Espero que sim, vamos para mais uma aula. Nessa aula eu vou resolver 3 problemas com vocês. Então vamos lá. Primeiro diz o seguinte: uma torre de televisão de 40 metros vai ser sustentada por 3 cabos de mesmo comprimento. Os cabos serão presos na torre a 25 metros de altura e os ganchos estarão no solo para prender os cabos a 6 metros da base da torre. Quantos metros de cabo aproximadamente serão necessários para a sustentação da torre? Vamos para a montagem do esquema para resolver o problema. Então é como se a gente tivesse a torre aqui, ó. Que é a nossa torre. E usássemos então 3 cabos para prender essa torre, né? Então é como se a gente tivesse um cabo aqui. Fala que os cabos serão presos na torre a uma altura de 25 metros. Então, é como se a gente pegasse aqui, ó. Vamos fazer um ângulo. A torre está presa quando ela encontra aqui com o solo formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu vou ter um cabo. Aqui eu também vou ter cabo. E é como se eu tivesse lá atrás também um cabo fixando essa torre. O problema fala para a gente que isso daqui, essa distância do solo até onde está sendo presa a nossa torre, é de 25 metros. E o problema também nos fala que a distância desse ganchinho aqui até a torre, que é de 6 metros. Então ele quer saber quantos metros de torre são, quantos metros de cabo são necessários para fixar essa torre. Vamos olhar só para um dos cabos. É como se a gente tivesse isso daqui, então, ó. Aqui 25. Aqui a gente tem o nosso ângulo reto. Aqui a gente tem 6 metros. E aqui a gente tem o cabo. Certo? Então, ele quer descobrir o valor dessa medida aqui. Como a gente tem um triângulo retângulo e tem a medida de 2 catetos, a gente consegue descobrir a medida da hipotenusa aplicando Pitágoras. Então fica x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 25 ao quadrado. Então a gente vai chegar que x ao quadrado é igual a 36 mais 625. Então, x ao quadrado vai ser 661. Tá, elevado ao quadrado muda de lado na raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 661 metros. Tá. A raiz quadrada de 661, por aproximação, a gente diz que é 25,7. Lembrando que a gente sabe que a raiz quadrada de 625 é 25. A raiz quadrada de 676 é 26. Então, a raiz quadrada de 661 está entre o 25 e o 26. E aí a gente pode ir fazendo aquele esqueminha, né? Eu fiz antes, de 25,1 vezes 25,1, 25,2 vezes 25,2, até a gente ver qual vai ser o resultado mais próximo desse daqui. Eu fazendo isso, eu cheguei no 25,7 metros. Mas o meu problema não acabou, porque eu descobri só a medida de um dos cabos. E o problema me fala que são 3 cabos. Mas aí tá simples, é só eu pegar e multiplicar o 25,7 por 3. 3 vezes 7, 21 vai 2. 3 vezes 5, 15. Com 2, 17. Vai 1. 6 com que foi 7. Uma casa depois da vírgula. Então,
serão gastos aproximadamente 77,1 metros de cabo para fixar essas torres. Vamos para o segundo probleminha. Quanto mede a diagonal de um quadrado cujo lado tem 5 centímetros? Essa é a primeira parte do nosso problema. Depois ele muda. E se a medida for L? Então vou desenhar aqui mais ou menos o nosso quadrado. Eu passo de vermelho. Não ficou bom. Vou tentar fazer de novo. Ele quer a diagonal, né? Aqui mede 5 centímetros. Aqui mede 5 centímetros. Então tudo mede 5 centímetros e ele quer essa medida aqui, ó. Lembrando, quadrado, ângulo reto. Aqui também mede 5 centímetros. Como todos os lados têm a mesma medida, falta só descobrir, então, nesse caso aqui, ó, a diagonal do quadrado é o valor da hipotenusa. Então vai ficar h ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Para facilitar a nossa vida, eu não vou fazer essa conta. Eu sei que 5 ao quadrado é 25. Eu não vou fazer 25 mais 25. Eu sei que 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. Tá elevado ao quadrado, muda de lado na raiz e não precisa do mais ou menos porque é medida de lado. Então, h vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Esse 5 aqui vai poder sair da raiz porque ele está elevado ao quadrado. Então, o nosso h vai ser igual a 5 raiz de 2 centímetros. Daí o problema, que é uma generalização, né? Ele fala o seguinte: e se o lado tiver medida L? Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui a gente vai trocar o 5 por L. Novamente temos um triângulo, temos 2 triângulos retângulos, mas a gente pode usar só um para estar resolvendo o problema. Então a gente vai ficar com h ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado. Está elevado ao quadrado, muda de lado na raiz. Novamente não preciso do mais ou menos, né? O L vai poder sair da raiz, então o H vai ser igual a L, raiz de 2 centímetros. Então, independente da medida do lado de um quadrado, a sua diagonal vai ser sempre o valor desse lado multiplicado por raiz de 2. Um motorista vai da cidade A até a cidade E, passando por B. Ou seja, ele sai daqui, vai chegar aqui fazendo isso. Conforme o esquema abaixo. Quantos quilômetros esse motorista percorreu? Deixa eu só completar os dados aqui do nosso problema. Essa medida aqui é 16 quilômetros. Toda essa medida aqui é 25 quilômetros. De acordo com essas fórmulas aqui, ó, que a gente viu nas aulas passada e retrasada, vai ser fácil resolver esse problema. A gente sabe o seguinte, que esse pedacinho aqui
é igual a esse pedacinho vezes tudo isso. É um problema de aplicação daquelas fórmulas que a gente usou. Então, a gente vai conseguir descobrir essa medida aqui, que eu vou chamar de x. Então, x é igual a 25, que é o valor do nosso todo, vezes a projeção desse lado, que é 16. X ao quadrado, né? Ainda para facilitar a nossa vida, eu sei que 25 é 5 ao quadrado. Eu sei que 16 é 4 ao quadrado. Vocês poderiam fazer 25 vezes 16 e depois fazer a conta, tá? Mas está elevado ao quadrado, muda de lado na raiz. Pelo mesmo motivo dos outros, eu não vou colocar o mais ou menos. 5 sai da raiz, 4 sai da raiz. Então vai ficar 5 vezes 4, x é igual a 20 quilômetros. Agora eu consigo descobrir essa distância. Basta fazer 25 mais 16. 25 não, gente, desculpa. 20, né? 20 mais 16, que dá 36. Então, essa distância, a distância percorrida foi de 36 quilômetros. Certo? Nessa aula de hoje não vai ter exercício. Eu só fiz resolução de exercícios para vocês estarem estudando a aplicação. E eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.